Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós, irmãos. No vídeo de hoje, vou tratar de um tema muito interessante, de uma pesquisa que eu fiz, inclusive, no canal La Libertas em Cristo, sobre o filme The Chosen. Há muitas opiniões sobre isso, inclusive o pastor Paulo Júnior chegou a gravar um vídeo dizendo que o cristão não deveria assistir o filme The Chosen. Bom, então o vídeo de hoje eu vou dar minha opinião sobre isso, tá bom? E trazer alguns detalhamentos a mais aí para embasar essa minha opinião. Antes, preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar o vídeo e ajudar o canal a crescer. Também você pode se tornar membro do canal, basta clicar aqui embaixo, tornar-se membro, você ajuda o canal, ajuda essa mensagem a chegar muito mais longe. É bem baratinho, R$ 4,99, você tem acesso a vídeos exclusivos, inclusive estudos bíblicos que a gente desenvolve e deixa ali para vocês, tá bom? Então bora lá pro assunto de hoje. Bom, o seguinte... deixa eu até mostrar aqui, acho que já está aqui. Bom, antes disso, teve alguns dias atrás surgiu um comentário, né? Surgiu um comentário aqui no YouTube sobre a questão do filme The Chosen, né? Da série The Chosen, que é aquela série que conta a história de Jesus, né? E os atores, inclusive, estiveram aqui no Brasil, inclusive o ator que interpreta o Cristo teve no canal lá do Vilela, né, no podcast do Vilela, fez um podcast bastante interessante. Bom, e com esse assunto no ar, tinha muitas pessoas falando que a série é maravilhosa, muito boa, tal, outras pessoas criticando. Por exemplo, o pastor Paulo Júnior fez um vídeo dizendo que ele considerava que um cristão assim considerava errado e disse que um cristão não deveria assistir esses vídeos e nem assistir essa série, nem acompanhar a série. Por quê? Porque, segundo ele, fazer uma série sobre Cristo viola o segundo mandamento. Então, você lembra lá os 10 mandamentos, o segundo mandamento, e segundo ele é violado por essa questão, tá certo? Bom, só que é o seguinte, aí com base nisso, eu resolvi fazer o quê? Fazer uma pesquisa lá no canal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é o print que eu peguei agora há pouco sobre a pesquisa. Aqui em cima está dizendo aqui, ó, teve 226 votos. E a minha pergunta era, a série The Chosen, que conta a vida de Jesus, né? Na sua opinião bom, primeiro, excelente, série extremamente bíblica, ou seja, para as pessoas que gostaram e não tem nada contra a série. 5% dos votos votaram aí. Bom, o segundo e o vencedor, obviamente, foi boa. Tem muitos pontos biblicamente corretos, né? Então, foi a maior parte. Mais da metade do pessoal votou nessa segunda opção. Na terceira opção é ruim. Muitos pontos fora das escrituras. Esse daqui foi o segundo lugar, 27%. E para as pessoas que odiaram a série, péssima, heresia pura, 12%. Então, você vê aqui das pessoas que votaram lá no canal, a maior parte considerou boa, só que os que odiaram são mais do que os que amaram, né? Então isso daqui é uma constatação interessante que a gente teve aqui da série. Bom, o seguinte, deixa eu deixar aqui no canto, bom, acho que nem precisa. Bom, o seguinte... E aí, o meu objetivo aqui é falar um pouco da minha opinião sobre isso. Bom, eu acompanhei a série, não toda, eu assisti a temporada, se eu não me engano, a temporada 1 inteira, eu não cheguei a assistir a 2, eu pretendo assistir para ver como é que ficou. Mas eu assisti, do ponto que eu assisti até agora, eu particularmente tenho achado a série muito interessante. Por quê? Porque é uma série assim extremamente bíblica, ou seja, todos os detalhes ali são... Não é por isso. É porque é o seguinte, primeiro, ela traz um contexto histórico, traz ali roupas e indumentária do pessoal da época,
torna mais visual a história que está narrada nas escrituras, porém, a gente tem que fazer algumas ressalvas. Realmente, inclusive uma das pessoas que comentou lá no canal sobre essa pesquisa falou assim, essa série ela é complicada porque ela é baseada na visão dos Mormons, né? Aquelas daquela igreja lá, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm uma visão toda particular, referente ao Evangelho. A visão deles é completamente assim, distorcida do que a Bíblia diz, e eu sei disso porque eu conheço alguns, inclusive já tive Mormon até em casa aqui, e vi que a base bíblica deles é muito ruim. Então, só que a série ela traz essa visão dos Mormons. Só que é o seguinte, em alguns trechos, em algumas coisas, só que é o seguinte, por que eu considero a série boa? Se eu tivesse que votar naquela pesquisa, eu votaria justamente nessa campeã aqui, ó, boa, tem muitos pontos biblicamente corretos. Seria o meu voto, seria ali. Porque é o seguinte, primeiro, você tem que retratar a série como série, certo? Então, a gente tem que partir desse princípio, que aquilo é uma série, aquilo ali não digamos assim, a história, não filmaram Jesus fazendo as coisas, não é história real, entendeu? E nem ela se propõe a ser uma série, até onde eu acredito, uma série que substitua as escrituras. Não é isso. É simplesmente uma série. Sendo uma série e tratando de um tema relevante, que é um tema bíblico, eu acho muito bom. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra, seja pelo meio e da forma que for, essa mensagem de Cristo ela vai se espalhando. Tudo bem que a gente tem que tomar cuidado com a forma que a mensagem espalhe para que não seja distorcida. Eu, basicamente, na série eu não vi grandes distorções. Eu poderia mudar de opinião se eu enxergasse grandes distorções. Mas até onde eu assisti, não vi grandes distorções. Um detalhe ou outro, uma coisa ou outra que muitas das vezes as pessoas que entendem muito de teologia, que pegam esse detalhe, entendeu? Mas, de maneira geral, eu acho que dá para passar uma mensagem. Eu acho isso importante, inclusive, porque a gente não pode ser preciosista ao ponto de achar que, não, a gente não, é preciosista ao ponto de não, o negócio ali tem que ser passado por uma comissão de teólogos para ver se todo detalhezinho, o negócio fica tão assim amarrado que ninguém fala com medo de errar. Ninguém grava um filme com medo de cometer um deslize ou outro, entendeu? Então, para mim, eu acredito que é boa, eu assisti, continuarei assistindo os demais temporadas aí e, obviamente, observando. Isso é um negócio interessante. Você que é cristão, você que tem interesse pelas escrituras, não é só para essa série que eu estou te dizendo. Isso daí é para aplicação na sua vida, seja a série, seja a pregação de um pastor, seja dentro da igreja, a pregação dentro da igreja, seja uma mensagem vista na internet, seja lá o que for, qualquer coisa fora das escrituras que venham te dizer, falar, demonstrar, confere nas escrituras para ver se as coisas são exatamente daquele jeito. Não seja levado simplesmente por histórias e não sei o que lá, sem ter essa visão crítica do que as escrituras pregam, do que as escrituras deixam de pregar. Isso é muito importante. Então use essa série, na minha opinião, você deve assistir a série e usar essa série como exercício. Pegue as escrituras e confira. Ali ele está dizendo tal coisa. Será que é isso mesmo? Será que isso daí só não é um acréscimo artístico no negócio? Porque muitas das vezes a narrativa dos evangelhos é uma narrativa resumida. O evangelho tem um objetivo, que é mostrar Cristo como Filho de Deus e mostrar toda a sua peregrinação. Esse é o objetivo do evangelho. Então, para minúcias do dia a dia, Jesus pegou numa vasilha para colocar água no copo. Isso está escrito na Bíblia? Não está. Faz sentido do ponto de vista, ou seja, se ele fosse beber água, ele pegaria na vasilha para colocar no copo? Sim. Então, qual o problema? Agora, existem coisas que podem ter
distorções embutidas, e isso é uma boa... Até nisso eu acho essa série interessante, porque você pode pegar e praticar para ver se as coisas são assim. Se a série te despertar um interesse para ler mais as Escrituras e conhecer mais a história de Cristo, conhecer mais o Evangelho, já é uma excelente coisa que a série fez. Bom, e quanto à questão do pastor Paulo Júnior falar sobre a quebra do segundo mandamento? Bom, sobre isso eu tenho uma opinião diversa dele. Eu gosto, só para fazer um disclaimer aqui, gosto bastante do pastor Paulo Júnior, eu acho ele um dos melhores pastores que a gente tem aí na atualidade. É um pastor sério, de uma igreja séria, respeitada, tudo, mas eu não preciso concordar com ele em tudo, né? Então isso daí não tem problema nenhum. Bom, eu peguei aqui a Bíblia, só para vocês verem. Eu coloquei bem pequenininho ali no canto, deixa eu aumentar um pouco, porque... Eu coloquei bem pequenininho ali no canto, mas o que interessa é o que eu vou ler. Bom, ele disse que a razão dele para recomendar que as pessoas não assistam é porque ela quebra o segundo mandamento. E o segundo mandamento é esse daqui que eu deixei em amarelo. Você pode pegar na sua Bíblia e olhar lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Está dizendo assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Deixa eu ler de novo. Nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, né? Ou seja, nem na superfície terrestre, nem dentro da terra, né? Então você não pode fazer imagem de escultura de nenhum tipo desse daí. Bom, então, baseado no versículo 4, aqui ele diz, tá vendo? Você não pode ter para si imagem de escultura. Maravilha. E aí, uma série onde tem Cristo ali é um tipo de imagem, né? Não é imagem de escultura, mas é um tipo de imagem. Agora, só qual é o problema? É porque esse mandamento... ele detalha um pouco mais. O versículo 5, ele detalha o versículo 4. Olha o que está escrito assim. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, primeiro a gente vai ter um ponto aqui, que é sobre a vigência da lei em si, que eu não vou tratar nesse vídeo, a gente pode tratar no outro vídeo especificamente para isso, porque senão esse vídeo vai levar 1 hora só para a gente falar sobre esse assunto. Mas a vigência da lei. Bom, eu sei que o pastor Paulo Júnior, ele acredita que os 10 mandamentos, eles são mandamentos vigentes do mesmo sentido de que foi dado lá por Moisés, ou seja, não teve descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu discordo dessa posição, mas poderia especificá-la um pouco mais num vídeo para isso, né? Para que as coisas não fiquem ditas de maneira errada. Eu não quero dar uma má impressão de entendimento aqui. Mas, beleza, deixando isto de lado, mesmo indo pelo prisma que ele defende, no prisma que ele defende já não faz muito sentido isso. Por quê? Este versículo, olhando só para a Bíblia, esses 2 versículos, eles deixam muito claro que a ideia aqui de não fazer imagens de escultura era no sentido de fazer imagem para prestação de culto, tá certo? Ou seja, fazer adoração à imagem, prestar cultos à imagem. Essa é a ideia. Ou seja, a ideia de criar um Deus para si. Por exemplo, o povo judeu, quando esteve ali no deserto, eles criaram um bezerro de ouro, por exemplo. Então, aquilo ali é uma imagem, aquilo é um pecado, entendeu? Então, é uma imagem. Eles criaram uma imagem de um Deus para adoração. É nesse sentido que esse mandamento fala. Tá certo? Até porque, se o mandamento falasse que não se pode criar qualquer tipo de imagem de absolutamente nada, era um problema imenso. Por quê? Já ia começar que o próprio Moisés quebrou esse mandamento, porque quando ele construiu a serpente lá do deserto, que Deus mandou que ele construísse. Aquilo ali tinha um outro sentido. O sentido não era de culto, não era de adoração, era para apontar Cristo no Novo Testamento. Então, você vê que o próprio Moisés quebraria a lei se isso fosse verdade. Outra coisa, você
não poderia ter imagem nenhuma de absolutamente nada. Por exemplo, aqui atrás você vai ver que tem alguns bonequinhos aqui e tal que eu gosto, eu coloco de decoração. Aqui em cima, aqui ó, deixa eu ver, aqui ó, bem aqui em cima é um jacaré, tá certo? Não poderia ter. Você não poderia ter pintura, porque primeiro que ele fala que imagem de escultura pode ser qualquer coisa, então já ampliou o escopo. Então não poderia ter escultura. Você não poderia fazer uma série documentário sobre nada, porque seria uma imagem. Vamos supor, eu vou fazer uma série sobre Santos Dumont, certo? Santos Dumont tá vivo? Não. Quem vai interpretar ele é um ator. Beleza? Beleza. Então, é uma imagem de escultura. Entendeu? Então não faz sentido isso. Simplesmente, do ponto de vista bíblico, não faz sentido. O que diz aqui é que a gente não deve adorar. Agora, se você vê o ator do The Chosen, se ajoelha perante aos pés do ator, ou acha que ele é Cristo, ou pede milagres para ele, aí sim, você está criando idolatria. Isso chama idolatria, e isso é errado perante as Escrituras, e isso você não deve fazer. Entendeu? E isso as Escrituras combatem. Entendeu? Inclusive, foi até um negócio interessante. Eu vou dizer de cabeça aqui pelo que eu me lembro, mas eu acho que foi no podcast do Vilela, se eu não me engano, que ele falou que realmente há pessoas que pediram para ele milagre, operar um milagre. O cara é um ator, entendeu? O cara é um ator. Você vê que a dificuldade da pessoa entender a diferença de uma série para a vida real em si. Então o cara é um ator. Teve gente que pediu para ele operar milagre. Eu não tenho dúvida que se ele abrisse uma igreja, a igreja encheria. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma, porque o povo, infelizmente, é tão ignorante, tão longe da palavra de Deus, que eu não tenho dúvida que isso aconteceria. Se ele hoje falasse assim, ó, a partir de hoje eu vou abrir aqui a igreja do ator do The Chosen. Pronto, ficaria uma igreja grande, um monte de gente iria. Entendeu? Mas por que as pessoas cometem esse tipo de idolatria, eu não posso dizer que isso faz sentido reprovar simplesmente uma série do ponto de vista bíblico. Respeito a opinião, obviamente, do pastor. Eu sei que existem teólogos que defendem a linhagem a qual ele defende, mas eu respeitosamente discordo dessa interpretação, porque a Bíblia, no meu ponto de vista, não lhe dá esta opção de interpretação nesse caminho que ele está seguindo. Então é por isso. Então está manifesta aí a minha opinião. Então, de novo, resumindo, se eu tivesse que votar na minha própria pesquisa, eu votaria na opção número 2. Boa, tem muitos pontos biblicamente corretos, porém, obviamente, exige um certo cuidado de você pegar a série, jogar a Bíblia fora e ficar com a série. Não façam isso, entendeu? Não façam isso, leiam as escrituras. E a série é um negócio interessante para você ter. Geralmente, quando o pessoal faz série, faz uma pesquisa histórica, roupas, esse tipo de coisa, é legal. É legal de ver, de ter aquela imagem visual da coisa. Agora você tem que lembrar que tem detalhes, né? Isso aí é até engraçado, eu nem ia falar isso, mas assim, quantas vezes você já não se pegou dizendo, por exemplo, frases que você acha que está na Bíblia e não está? Entendeu? Eu já vi frases do tipo assim, conforme está escrito, né? Como é que é o nome daquela frase que diz assim? Você pode permitir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas que eles não façam ninho, alguma coisa assim. Essa frase não está na Bíblia, entendeu? E muitas das pessoas acham que está. Tem um monte de frases que o pessoal acha que está na Bíblia e não está. Mas por quê? Porque a gente não lê. A gente fica só nesse negócio de ouvir dizer, ouvir um filme, ver uma série e acabou, tá certo? Então, que esta série sirva para te animar a ler as escrituras, se aprofundar nas escrituras e o mais importante, aplicar as escrituras na sua vida e no seu dia a dia, tá certo? Então agradeço a todos que assistiram até aqui, não se esqueçam, dê like, curta, compartilha, também se torne membro do canal e ajude essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Deixem os comentários, caso que você discorde, concorde, e deixe aí o porquê, que é sempre bom a gente saber, tá bom? Lembrando só uma coisa, porque é o seguinte, vocês vão ver
que eu estou fazendo agora vários shorts, por exemplo, respondendo perguntas. Então você deixa a sua pergunta aí ou o seu comentário, seja lá o que for. Eu achando uma pergunta ou um comentário interessante, eu gravo um shorts com a sua pergunta e seu comentário, tá bom? Então Deus abençoe, até o próximo e tchau, tchau.